Bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa conversa com a professora Margarida Cruz. Em relação à altura em que estudou e em relação a hoje, quais são as principais diferenças que nota, quer em relação ao ensino, como à própria mentalidade dos alunos, à forma como estão aqui e ao ambiente da faculdade? Nota grandes diferenças? Há diferenças importantes no relacionamento, por exemplo, entre os professores e os alunos, porque a relação professor-aluno era um bocadinho mais longínqua no tempo em que eu estudei do que é neste momento, e principalmente porque eu tive aquela fase a seguir ao ensino em que nós não tínhamos sequer laboratórios a funcionar durante o curso. Agora, pelo menos, tem a possibilidade de ter mais contacto com uma vida mais de investigação ou com um ambiente mais de faculdade do que na altura nós tínhamos. Há uma diferença importante que é o curso mudou, não é? Portanto, nós tínhamos uma licenciatura de 5 anos, agora passou a ser uma licenciatura de 3 anos, mais o mestrado, e desse ponto de vista, a formação teve que se adaptar a essas alterações. No entanto, acho que do ponto de vista de qualidade não mudou, ou seja, um aluno que faça a licenciatura e depois o mestrado não tem menos qualidade de formação que um aluno dessa altura, porque muitas vezes a extensão, digamos, do tempo de ensino não tem necessariamente a consequência de aumentar o volume de conhecimentos que a pessoa consegue assimilar nessa altura. Portanto, desse ponto de vista, houve alterações grandes, as matérias também evoluíram. Vocês sabem que nós estamos na era do nano, portanto, a tecnologia evoluiu imenso, a maneira como se ensina também evoluiu. Eu aprendi Fortran na altura para fazer e fiz o meu doutoramento com Fortran, com programas em Fortran. Hoje em dia já há outro tipo de linguagem, matemática, há o MATCAD, há imensos auxiliares para cálculos e para desenvolver qualquer tipo de programação mais aplicada, e também tem mais possibilidades em termos de consulta bibliográfica. Porque eu, quando eu fiz o meu curso, que contei outro dia ao Henrique, nós, para fazermos uma consulta bibliográfica, nós tínhamos que ir, portanto, não tínhamos os computadores, não fazíamos uma pesquisa online, fazíamos uma pesquisa através de um centro de pesquisas em que nós mandávamos um papel a dizer que queríamos procurar por aquela palavra-chave, bibliografia, e depois esperávamos que nos mandassem resposta sobre essa bibliografia, ou íamos na área da física, para os Physics Abstracts, por temas, íamos à procura de artigos que, portanto, havia uns grandes calhamaços de Physics Abstracts, onde estavam todos os artigos publicados, organizados por temas, e nós íamos à procura dos artigos que nos interessavam, e depois de encontrar os artigos que nos interessavam, íamos à procura do sítio onde os artigos estavam, para podermos mandar vir, ou portanto, por correio, ou de outra maneira, as publicações. Portanto, para conseguirmos aceder a uma publicação, havia um certo percurso que levava algum tempo, e portanto não era tão fácil como hoje em dia, em que nós conseguimos aceder às publicações online, seja pirateando, seja não, e isso facilita de uma maneira enorme o acesso à informação de investigação, não é? Portanto, isso é uma diferença brutal em termos do acesso que nós temos a livros e a artigos publicados. E, entretanto, não sei o que é que eu estava a falar, vai do meu percurso académico, sim. Sim. Por acaso a professora tocou num ponto interessante. Foi, fez o seu percurso pré-Bolonha, em que a licenciatura tinha 5 anos e depois fez o seu mestrado em Física. O mestrado era 2 anos também. 2 anos. 2 anos. E o doutoramento. Pronto. E hoje atualmente temos licenciaturas de 3 anos e mestrado também de 2 anos. Sendo que uma pessoa que na sua altura fizesse a licenciatura e o mestrado ficava mais bem preparada do que uma pessoa hoje fazendo a licenciatura e o mestrado? Isso não é uma resposta que eu possa definir assim uma penada, não é? Porque, obviamente,
à partida deveria ficar mais bem preparado, até porque eu na altura foi o primeiro ano em que começou o mestrado, eu entrei no primeiro mestrado em Física e os professores do departamento estavam muito empenhados no sucesso desse mestrado e, portanto, havia realmente uma grande entrega dos professores a essa formação. Apesar disso, portanto, obviamente que o volume de conhecimentos que foi transmitido seguramente seria maior do que o volume de conhecimentos que é transmitido em 5 anos, porque foi em 7, não significa que uma pessoa que chegasse ao fim desses 7 anos estivesse necessariamente em melhores condições que uma pessoa que agora faz 5 anos. Porque, pronto, nem toda a informação que uma pessoa recebe nos 7 anos é relevante. Não quer dizer que toda a informação que uma pessoa receba aqui nos 5 anos também seja relevante. Mas acho que os 5 anos é uma boa, parece-me bom período de tempo para uma formação de base significativa. A professora, pronto, então referiu-nos agora que provavelmente não há assim grande disparidade entre um aluno que fizesse então o percurso de 7 anos com o que faça agora em 5. E... Não é isso que eu disse. Não é isso que eu disse. Bem, obviamente que eu considero, para mim foi útil ter os 7 anos relativamente a ter 5 anos antes. O que eu acho é que os 5 anos são suficientes para ter uma formação de base sólida e que, fazendo depois o doutoramento, se consegue completar essa formação também de uma maneira adequada. Eu ganhei durante esse mestrado, ganhei muito durante os primeiros anos do meu doutoramento. Na parte final do meu doutoramento eu já não achei que estava a rentabilizar exatamente da mesma forma. Pode ter sido por várias razões, mas também pode ter sido porque na altura eu também já não estava a utilizar de uma forma muito eficiente o meu tempo. Acabei por perguntar isto porque atualmente no plano da licenciatura, pelo menos na licenciatura em Física, existem 12 créditos, se não me engano, para disciplinas do âmbito da formação cultural, social e ética. Sente que, de alguma forma, essas disciplinas acabam por agarrar, digamos, um tempo de antena que deveria ser utilizado para outras áreas da física, nomeadamente eletrónica, óptica? Eu acho que... Eu tinha ouvido dizer que esses 12 ECTS de formação social, cultural e ética iriam ser reduzidos, ou seja, que não precisariam de ser os 12 ECTS. Não sei exatamente qual é a situação atual, mas acho que poderiam ser só 6, não precisamos de 12. Num curso de 3 anos, parece-me exagerado os 12 ECTS. E, portanto, não vejo que haja uma utilidade muito grande em ter esses 12 ECTS. Acho que 6 seria um valor razoável. Tendo a concordar, sem dúvida. A professora, pronto, hoje além de dar aulas, investiga também. Sempre fez parte dos seus planos investigar e dar aulas? Houve algum que veio atrás do outro? Eu acho que não é possível dar aulas na faculdade sem investigar. E, portanto, na medida em que entrei para o corpo docente da faculdade, nunca pensei deixar de investigar. Eu tive sorte, digamos assim, de entrar ainda sem ter acabado o doutoramento para a faculdade, como docente. E, portanto, entrei no corpo docente da faculdade, comecei a ensinar. E a investigação e o ensino sempre estiveram muito ligados para mim. Por isso nunca pensei num independentemente do outro. Não poderia ser docente sem investigar e nunca pensei fazer investigação sem ser docente, porque como comecei muito logo no início a ensinar, e eu gosto de ensinar, portanto não é qualquer coisa que eu faça com custo, não me custa, eu gosto. Por isso nunca pensei nos dois termos separados. E eu acho que o ensino permite-nos avançar do ponto de vista do conhecimento. Cada vez que nós temos que ensinar um assunto determinado, nós equacionamos esse assunto de novo e temos uma perspectiva diferente. Olhamos para ele numa segunda ou numa terceira vez
E sempre que nós revisitamos um determinado assunto, nós conseguimos descobrir mais facetas desse assunto, por muito simples que ele seja. E por isso, eu acho que é extremamente útil para um investigador ensinar, porque lhe permite explorar vários aspectos da física, não necessariamente ligadas com a linha de investigação que ele está a ter no momento. Por isso, aconselho a quem estiver a começar a sua carreira na investigação a dar aulas. Aconselho que, pelo menos, não necessariamente dar aulas, mas que tenha uma componente em que dê apoio à formação, porque é a melhor maneira de nós aprendermos um determinado assunto é ter que explicá-lo. E nunca o saberemos bem se não o pudermos explicar ou se não o soubermos explicar. E por isso acho que sim, que é extremamente útil ter essa experiência. Falando então, continuando a falar do seu percurso académico, acha que é mais vantajoso um percurso académico no qual passamos por várias universidades ou é preferível fazermos sempre parte, digamos, da casa? Porque a professora, de certa forma, acabou por fazer quase todo o seu percurso aqui na Faculdade de Ciências. Sim, eu fiz o meu percurso todo na Faculdade de Ciências. Acho que é útil ter uma experiência fora da faculdade onde se está. Embora eu considere que não tenha sido muito prejudicada por isso, acho que do ponto de vista de estabelecer colaborações, de ter laços mais estreitos fora da faculdade, um período de trabalho fora é sempre útil, porque, pronto, permite fazer essas ligações de uma maneira mais simples, não é? Não quer dizer que quem faça o seu percurso dentro não possa ir lá fora e pronto, por períodos mais curtos, não ficar lá o período de doutoramento, mas ir fazer uns estágios de alguns meses, também permite fazer isso. No entanto, pode dar uma perspectiva diferente a quem vai estar lá fora durante algum tempo, fazer essa formação lá fora. Não é obrigatório, não considero que seja imprescindível, mas acho que também é útil. E foi por isso então que fez um pós-doc em França? Sim, eu durante o meu doutoramento estive na Universidade de Groningen uns meses e depois fiz um pós-doc em França, em Saclay, depois, sim, em áreas diferentes, claro, porque eu mudei de área no meu doutoramento, não é? Que eu devo dizer é saudável, mudar de área, mas tem algumas mas corresponde a começar outra vez do ponto de vista das ligações científicas, etc. Não é? Portanto, tem algumas dificuldades. Ok. Já agora, a professora inicialmente começou na física teórica, hoje faz física experimental? Sim. Eu quando acabei o curso, eu gostava muito de teoria. E fiz a minha tese de licenciatura, fiz em transições de fase e fenómenos críticos com o professor Vítor Vieira, está no técnico. E pronto. E depois achei que não me satisfazia completamente a teoria, porque não via uma ligação, uma aplicação, se quiserem, uma ligação com a realidade que eu sentisse que era interessante para mim. Do ponto de vista de, às vezes, estar a fazer cálculos de perturbações e não conseguir perceber exatamente o que é que eu estava a calcular às tantas, porque era mais uma ordem de perturbação, um coeficiente de correlação, que eu não sabia exatamente o que é que ia afetar. Achei que gostava de uma coisa mais próxima da realidade e, portanto, sim, passei para a investigação experimental na altura. Ofereceu-se-me essa hipótese e eu aceitei. Ok. Mas mudou também, não só da física teórica para a física experimental, mas também mudou bastante de área nessa altura, quando depois começou a fazer o seu doutoramento. Nós temos limitações, não é? Quando estamos dentro de uma universidade, pronto, e temos que fazer a investigação, principalmente se for experimental, que tem capacidade para ser realizada a nível de equipamento existente, não é? Na altura eu fui convidada para ir fazer a tese de mestrado num grupo, que era um grupo que usava técnicas nucleares aplicadas à ciência de materiais. Portanto, era
muito física nuclear, porque as técnicas eram com relações angulares perturbadas e, portanto, eram técnicas nucleares. E sim, desse ponto de vista, tive que ficar um bocadinho mais ligada à parte de física nuclear, mas sempre aplicada ao estudo de materiais e de estado sólido. Portanto, do ponto de vista da matéria condensada, não fiquei assim muito distante. Ok. Quais diria que são as limitações e os desafios da física experimental face a uma física mais teórica? Aqui em Portugal é dinheiro, porque de facto nós não temos, de uma maneira geral, nas universidades, não temos uma infraestrutura de apoio à investigação experimental. Enquanto isso não acontece lá fora, em muitas universidades, em muitos institutos, há um grupo técnico, digamos, que dá muito apoio à parte de instrumentação e que permite ter os equipamentos a funcionar sempre, sem ser o próprio investigador que é responsável por manter o equipamento a funcionar. Isso, aqui em Portugal, é complicado. E se houve uma altura... Portanto, quando eu entrei no meu curso, a investigação era muito residual a nível experimental em Portugal. Depois teve um pico aí pelos anos 2000 e agora, porque houve financiamento e, portanto, houve investimento. E agora, neste momento, a situação está a inverter-se um pouco e está a ser muito difícil conseguir dinheiro para equipamentos, apesar de ter havido um grande programa de reequipamento. Esse programa de reequipamento, no fundo, incidiu sobre certos grupos, mas não permitiu um financiamento alargado a vários grupos, não é? E não se manteve muito tempo, ou seja, foi um financiamento numa dada altura do tempo e não sei se vai haver alguma continuação, porque nós não sabemos exatamente como é que é a situação. Mas o problema é que quando nós estamos num grupo experimental, o grupo experimental tem que funcionar sempre e aqui há muitas flutuações do ponto de vista do financiamento. Ou seja, umas vezes há financiamento, outras vezes não há financiamento. E quando um equipamento avaria, se não se tem dinheiro para o reparar, por exemplo, ou se não há ninguém que o repare, a experiência para, não é? E hoje em dia, as experiências de ponta precisam de grandes equipamentos, de facto. Nós podemos fazer... Claro, podemos estar associados a grandes equipamentos e podemos ter colaborações e fazer algumas experiências lá fora, mas dentro de uma universidade eu acho que é fundamental haver equipamento experimental dentro da universidade onde se possam formar as pessoas e se possa ter uma dinâmica de formação para os alunos. E é isso que eu acho que é fundamental a nível da universidade. Ter um grupo experimental que, no fundo, tem uma base fora do país e, portanto, precisa de recolher os seus dados fora do país, para mim, do ponto de vista profissional, não é útil e, portanto, não me interessa. Foi por essa razão, por exemplo, que eu, quando acabei o doutoramento, eu fui trabalhar com o professor António Valera num sistemas que são gelos cintilantes, mas precisávamos de ir fazer experiências de fração de baixos ângulos, neutrões ou raio-x fora do país. Não tínhamos cá a instalação. E como não conseguimos arranjar financiamento para ter essa instalação, eu acabei por mudar para o grupo de magnetismo, que é onde estou agora, porque precisamente nós não tínhamos possibilidade de desenvolver um grupo experimental local. Então, e quais é que são as perspectivas hoje para um investigador em Portugal? Acha que mesmo do ponto de vista do financiamento já nos contou que, pronto, crê que os investigadores deviam ser mais financiados. E do ponto de vista da remuneração, acha que um investigador deveria ser mais bem remunerado? Eu acho que a remuneração... Pronto, eu acho que o problema aqui não é tanto a remuneração do investigador, mas a instabilidade da carreira. Porque, primeiro que um pós-doc consiga chegar a ser investigador de carreira é muito difícil. Ou seja, praticamente não há carreira de investigação aqui em Portugal.
as pessoas que fazem investigação acabam por ser docentes. Existiam os grandes laboratórios de Estado, mas a maior parte dos laboratórios já terminou, portanto já não há, ficaram agregados às faculdades ou às universidades, e portanto nós, laboratórios de investigação, temos muito poucos na área da física, e por isso fazer a investigação na área da física é essencialmente associar-se ao corpo docente de uma universidade, aqui em Portugal. E nós sabemos que as entradas para os corpos docentes das universidades têm estado muito limitadas também. A nível, por exemplo, do nosso departamento, está um departamento muito envelhecido. Eu acho que mais tarde ou mais cedo vão ter que abrir algumas entradas, porque nós não podemos continuar nesta deriva, digamos, de extinção. Mas ainda é difícil, e eu considero que é muito difícil para os jovens investigadores conseguirem um lugar que lhes dê algumas garantias de estabilidade. Porque hoje em dia, normalmente funciona com bolsas. As bolsas nem sequer são muito fáceis de ser conseguidas, não é? E poderíamos dizer, mas há uma grande massa de candidatos a essas bolsas. Não há realmente uma grande massa de candidatos. Nós não temos assim tantos físicos a sair por ano. Portanto, não acho que seja um problema desse ponto de vista. É preciso terem atenção que, obviamente, isso é a carreira de investigação, e um licenciado em Física tem a capacidade de fazer muitas coisas que não são necessariamente só investigação em Física. E, hoje em dia, os físicos são altamente apreciados para várias áreas profissionais, e, portanto, temos ferramentas que nos permitem aceder a diferentes áreas profissionais. Mas também percebo que uma pessoa que vem para a Física, no fundo, é porque gosta de Física e gostaria de prosseguir a sua carreira a investigar em Física. E, realmente, desse ponto de vista, acho que está muito difícil. Portanto, não é fácil existirem lugares de investigação em Física no país. E, portanto, muitos dos nossos alunos têm ido para fora. No fundo, acabam o curso e acabam por ficar lá fora. Vão fazer ou pós-docs ou doutoramentos e depois acabam por ficar lá fora. O que eu acho que é uma pena, porque, no fundo, estamos a formar as pessoas, precisamos de investigação local para desenvolver científica e tecnicamente aqui o país, e, no fundo, estamos a fornecer os melhores lá para fora. Acaba por ser um ciclo, não é? Não há investimento, as pessoas vão para fora. É. Depois não há criatividade, não há... Existe toda uma estagnação em volta disto. É difícil quando um país não tem dinheiro, não é? O problema é que nós temos que resolver os nossos problemas financeiros, mas não podemos descurar esta componente científica, que é uma componente de progresso e uma componente que permite depois desenvolver economicamente o país. Talvez podemos passar agora então para a parte em que explica o que é que fazes hoje em termos de investigação. Então, o que é que nós fazemos hoje em termos de investigação? Portanto, eu estou num grupo que é um grupo que se chama MagNano, dentro do BioFis, do BioEasy. Portanto, temos uma área, e nós neste momento estamos a estudar. Portanto, a nossa vocação é estudar sistemas nanoestruturados magnéticos ou com alguma influência em propriedades magnéticas de materiais. E, em particular, neste momento, eu estou a estudar nanopartículas magnéticas para utilização em hipertermia magnética. Portanto, basicamente, a hipertermia magnética, que também se chama Magnetic Fluid Hyperthermia, portanto, hipertermia de fluido magnético, se quiserem, é uma técnica que se baseia em aquecer localmente um tecido. Isto normalmente é para a biomedicina, está muito vocacionada para o tratamento do cancro, e a ideia é localizar junto dos tecidos malignos nanopartículas magnéticas por vetorização, enfim, com um link químico que seja indicado, por exemplo, para um fígado, para um estômago, para o que for, e, portanto, localizando aí as nanopartículas, a aplicação de um campo alterno faz oscilar os momentos magnéticos das nanopartículas, e ao oscilar os momentos magnéticos das nanopartículas há variações de energia, há dissipação de energia. Essa dissipação de energia depende da relaxação desses momentos magnéticos, portanto,
os tempos envolvidos importam, e a quantidade de energia libertada é que vai determinar o aquecimento local dos órgãos ou dos tecidos. O problema que se coloca nesta técnica é que, como nós temos um sistema aberto dentro do nosso corpo, não há circulação sanguínea, há muitas perdas. E para conseguir um aquecimento suficiente para matar as células cancerígenas, que é isso que se propõe, é preciso uma libertação de energia local importante, que nós queremos que seja importante, sem pôr demasiadas nanopartículas lá, porque senão depois será tóxico. E, portanto, neste momento, o objetivo do projeto em que nós estamos envolvidos é tentar maximizar a eficiência térmica destas nanopartículas. Portanto, estamos a tentar mudar a anisotropia das nanopartículas de modo a conseguir maximizar essa eficiência térmica. Outros trabalhos que também se fazem no meu grupo de investigação têm a ver, por exemplo, com as interações à nanoscala, com o microscópio de força atómica, que é, no fundo, medir interações entre moléculas ou medir interações entre uma célula e uma molécula ou a elasticidade da membrana da célula. Porque, como vocês sabem, nós estamos integrados no BioEasy e, portanto, polarizámos um bocadinho a nossa física para se integrar um pouco nas atividades mais BioEasy e, portanto, ligadas à biologia ou biomedicina como aplicação. E, portanto, a justificação é essa. No entanto, também já paralelamente a estas nanopartículas, e o nosso conhecimento de nanopartículas não vem destas nanopartículas, vem do facto de nós já termos estudado sistemas em que criámos estas nanopartículas dentro de outros materiais, por implantação iónica, e sabemos estudar o magnetismo destas nanopartículas. Por isso nós temos alguma experiência no magnetismo destas nanopartículas, o que nos ajuda a resolver os problemas que se colocam agora. Portanto, isto é um panorama geral dos projetos que estão a ser desenvolvidos atualmente. Mas há muito mais que nós possamos discutir, digamos, deste ponto de vista. Um tipo de materiais, por exemplo, muito importante hoje em dia, são materiais são materiais híbridos, têm propriedades de dois tipos, por exemplo, ou elastomagnéticos ou ferroelétricos, portanto, que combinam propriedades de diferentes tipos. E isso também é um estudo muito interessante. Acha que é importante existir centros como aquele em que está integrada, que fazem investigação que, de certa forma, junta várias áreas do conhecimento diferentes? Acho que é importante se funcionarem. Pronto. Eu diria que o nosso não funciona de forma ótima, porque tradicionalmente as pessoas inicialmente eram de áreas diferentes e, portanto, há alguma dificuldade em estabelecer diálogo de linguagens dos problemas, não é? Que ainda não foi ultrapassado. O centro é recente e, portanto, ainda há muito caminho para andar. Ele apareceu, na realidade, numa altura em que se privilegiou a formação deste tipo de centros. E, portanto, o financiamento ajudava à formação destes centros. Neste momento estamos numa situação inversa, em que o financiamento não ajuda a formação destes centros. Portanto, não vos sei dizer o que é que o futuro, no fundo, reserva para este centro, porque ele foi formado com um determinado objetivo, que era defendido numa certa altura. As pessoas tentaram, de alguma maneira, estabelecer ligações, e ainda tentam, mas agora tudo depende também de qual é a filosofia futura nos financiamentos, porque se não privilegiar, obviamente não vai ser possível continuar. Agora uma pergunta, se calhar mais direcionada para os alunos de Física e Engenharia Física. No centro onde se encontra atualmente, existem oportunidades de estágio? Existem sempre oportunidades de estágio ao abrigo de projetos. Pronto. Quando existem projetos aprovados, e em qualquer centro nós podemos ter projetos aprovados, não é? Depende da qualidade do projeto e depende de haver dinheiro para o financiamento. Às vezes, mesmo a qualidade sendo boa, não garante que seja financiado. Mas desde que haja projetos, porque o que acontece hoje em dia é que os alunos também são muito mais pragmáticos. Não gostam de trabalhar sem ser pagos.
E, portanto, é preciso haver dinheiro para pagar aos alunos. Quando eu acabei o curso não era assim. Portanto, os alunos iam muitas vezes trabalhar durante muito tempo sem ser pagos. Mas agora é assim, e eu acho bem, pronto, faz parte da realidade atual. E, portanto, pronto, desde que haja um projeto que tenha bolsas, há possibilidades dos alunos se integrarem nestes projetos. E eu devo dizer que, pronto, não necessariamente no meu projeto, mas noutros projetos eu já tenho visto situações em que há concursos e depois os candidatos não são suficientes para esses concursos e, portanto, ficam lugares, enfim, onde as pessoas têm que ir à procura do menos mal para conseguir preencher esses lugares, o que não é de todo bom. Mas, sim, eu acho que desde que haja projetos com bolsas, existe possibilidade. Bem, eu agora estava aqui a lembrar-me em particular creio que foi a primeira aula de física experimental no laboratório que eu tive consigo, professora, e eu lembro-me que na altura estava muita gente reunida e lembro-me que estávamos a falar de tópicos como Deus, religião, crença, fé, e eu deduzo que a professora seja crente. Poderia-nos falar um pouco mais das suas crenças, por favor? Eu sou católica de formação, ou seja, tive uma educação católica, acredito em Deus, portanto tenho fé desse ponto de vista. Não sou uma católica praticante no sentido em que há um certo número de dogmas católicos que eu não aceito. Pronto, para mim não fazem sentido. Agora, a fé e o acreditar em Deus não são entidades que nós consigamos racionalizar da mesma maneira que os problemas físicos. E porque é que eu acredito em Deus? Eu acredito em Deus, primeiro, talvez porque sempre acreditei. Eu acho que acreditar em Deus, a fé é qualquer coisa que nós não sabemos explicar muito bem. Portanto, acreditamos, talvez por formação, porque sempre nos disseram que existia, e também porque do ponto de vista da nossa vida faz sentido essa existência. E do meu ponto de vista eu não consigo conceber a realidade, as coisas, o mundo, a harmonia, sem a presença dessa entidade que eu chamo Deus e que eu considero que é a entidade do tudo, não é? Portanto, tenho uma visão um pouco panteísta e mais para além disso da noção de Deus. Não sei o que é que querem saber mais. A professora referiu que não aceitava de todo alguns dogmas impostos pela Igreja Católica. Eu gostava de que me desse 2 ou 3 exemplos, só para os ouvintes terem uma noção de quais é que concorda e se existem, porventura, alguns com os quais concorda. Eu não gostava... Eu acho que eu não gostava de particularizar isso. Okay. Pronto. Okay. Porque eu não quero... Notem, assim, aquilo que eu acredito ou não acredito faz parte da minha sensibilidade pessoal. Não quero estar a criar nas pessoas que me estão a ouvir barreiras no sentido de dizer pronto, cientificamente não acredita naquilo, porque... Quer dizer, não sei, não faz assim muito sentido, mas eu posso dizer por exemplo, porque é que a mãe de Jesus Cristo tinha que ser virgem ou não tinha que ser virgem. Okay. Pronto, esse tipo de dogmas para mim não são importantes, quer dizer, não faz sentido. Ok, é muito mais a sua crença é muito mais numa questão de um sentimento, se calhar a minha crença uma bússola moral mais do que de um conjunto de supostos acontecimentos. Sim, a minha crença é mais num sentido de que há mais para além, como é que eu sei dizer, não tanto, pronto, a moral, sim, a moral nós definimos, mas também a definimos pela nossa vivência com os outros e aquilo que nós consideramos. A nossa moral é muito definida naquilo que nós consideramos que não queremos que nos façam a nós e que nós devemos fazer aos outros, e portanto aí tem a ver um pouco com a vivência.
eu preciso da noção de Deus para explicar as coisas. Eu não consigo perceber a existência de um determinado... de tudo o que existe, não é? Eu não consigo percebê-la sem a existência de Deus. Eu tenho muita dificuldade em olhar para o que é belo, para as coisas que andam à nossa volta, para a regularidade das leis da física, sem pensar que tem que haver alguma coisa por trás. Agora poderão-me dizer, mas o caos também tem regularidade. Bom, mas eu não... eu preciso de um bocadinho mais para além disso. E no fundo é uma realidade mais espiritual, a ideia de que existe alguma coisa para além daquilo que é material, que plano me faz acreditar. Plano espiritual. Pois, plano espiritual é metafísico, sim, mas há aquilo que se define como metafísica é diferente. Pronto, okay. Não quero classificar assim tão facilmente, mas sim, um pouco assim. Mas preciso de Deus na minha existência, preciso de Deus mesmo para a minha vida. Orienta-me a cabeça. Compreendo, sim. Então, nunca foi de frequentar a igreja, provavelmente? Sim, eu fui à missa muitas vezes. Okay. Aliás, eu indo à missa, eu encontro-me com o meu Deus de alguma maneira. Okay. E eu não acho que o meu Deus seja diferente do Deus das outras pessoas. Ou seja, cada pessoa vê o Deus da sua perspectiva, não é? Mas a ideia de Deus é uma ideia que é comum a muitas religiões e a muitas pessoas. E nós temos maneiras de fazer esse contacto com o nosso Deus diferentes, seguramente. Mas conseguimos ter, por exemplo, a igreja para mim é um espaço de reflexão onde eu posso tentar fazer alguma ligação com o meu Deus, se vocês quiserem, mas não é fácil de explicar, porque é pessoal e é íntima, portanto é difícil de explicar. Mas acredito profundamente em Deus. Eu não conseguiria entender-me a mim própria sem a noção de Deus. Alguma vez se apoiou em Deus num momento menos bom da sua vida? Sim, sempre. Sente que é possível considerar estas suas crenças com a física? Com a física, com a ciência? Sim, perfeitamente. Okay. Eu não acho que a noção de Deus iniba ou destrua qualquer ponto de vista da ciência. Portanto, não interfere com ela. Eu acho que até a ajuda de alguma maneira, se quiserem, não é? Porque quando nós pensamos assim, de onde é que vêm as coisas, de onde é que aparecem as coisas, tem que haver um princípio e um fim. O que é o princípio e o fim? Vocês dirão que é o princípio e o fim, o tempo é relativo, mas então como é que aparece o tempo? E o que é o tempo? E a dimensão? Pronto, é difícil perceber essas coisas e nós não sabemos explicá-las. E eu também não sei explicar Deus. Portanto, claro, há aqui um certo nível de compreensão que eu acho que nós estamos muito limitados para compreender. E, portanto, nunca perceberemos na totalidade. A física, para mim, é olhar a natureza e criar modelos do ponto de vista da nossa perspectiva, a maneira como vemos os fenómenos, como vemos as coisas. Agora, exatamente o que está por trás, nós tentamos aproximar-nos, mas estamos sempre limitados às dimensões em que conseguimos observar os fenómenos, não é? Ok. Só aproveitar para rir, porque a última pergunta que nós íamos fazer, sim, e que fizemos, que era o professor Nuno, que era a professora Ana Arriaga, era precisamente o que era a física para si. A professora já respondeu. Sim. Mas foi muito bom, foi muito bom. Acho que foi num momento bastante oportuno. Sim. Se calhar vamos mudar um bocadinho de tema. Sim. E gostávamos de lhe perguntar o que é que a professora faz no seu tempo livre? O meu tempo livre, eu gosto de fazer muitas coisas, mas essencialmente agora, neste momento, a única coisa que eu tenho tempo de fazer é ler, alguma coisa de ler. Eu tenho cães, portanto tenho que passear os meus cães. Pronto, passei os meus cães.
Leio, gosto de ouvir música e também vejo televisão, também gosto de ver televisão. E pronto, e não tenho muito tempo para mais. Pronto. Não há assim mais nada que eu faça neste momento. Tenho uma vida um bocado limitada. Okay. E recomendações literárias? Nós pedimos para preparar sim, algumas sugestões. Eu já vos tinha falado e digo, pronto, dos romances, A Cidadela, do Cronin, foi um livro que me marcou. Já não o leio há muito tempo, mas lembro-me perfeitamente, foi um livro que me marcou na altura. E depois, gosto muito de poesia. Gosto da lírica de Camões, a mensagem do Fernando Pessoa. Do Saramago não gosto especialmente, mas gostei do Ano da Morte do Ricardo Reis. E depois o que é que, se for assim para o mais científico, Como Vejo o Mundo do Albert Einstein, que eu acho que é um livro bastante interessante e que se lê. E depois eu gosto muito de livros policiais. E portanto, tudo o que sejam os grandes autores policiais, eu devoro de uma ponta à outra. E portanto, tudo, pronto, os mais clássicos, a Agatha Christie, o Stanley Gardner, o Rex Stout, o Ellery Queen, pronto, o Jorge Simenon, pronto, todos esses, eu já devo ter lido os livros todos deles que existem por aí. Mas assim, recomendar a poesia de Fernando Pessoa, seguramente, A Cidade e as Serras do Essa de Queiroz, que também é um livro muito interessante, e A Cidadela, sim. Acho que também é um livro muito interessante que reflete um pouco a vida de uma pessoa numa sociedade que às vezes condiciona a vida da pessoa. Não é? Mas acho que está por aqui. Pronto. Sim. Pronto. Chegamos ao fim deste episódio Fisicamente Falando. Professor, obrigado por ter estado aqui connosco por este bocadinho. Foi muito interessante falar consigo. Obrigada. Muito obrigado também da minha parte. Espero que também seja interessante para quem está a ouvir e que eu não tenha dito grandes asneiras no caminho. Pronto, até à próxima. Obrigado. Obrigado.